quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Olá, irmãs e irmãos da Casa Espírita, irmã Luci de Olinda, Pernambuco. É uma alegria estar participando com vocês e agradeço a oportunidade de podermos refletir sobre assuntos importantes da doutrina espírita. Um abraço fraternal aqui de Marília, interior do estado de São Paulo. O nosso tema é um olhar sobre a verdade. Esse tema está inserido no nosso livro Um Olhar sobre a Honestidade, publicado pela editora M. Este livro foi uma sugestão do meu filho mais velho, Guilherme. Ele estava indignado com certas situações que estava vivenciando e disse: pai, o senhor precisa escrever um livro sobre a honestidade. Eu disse: mas filho, esse tema é um tema muito difícil. Quem é que de nós que pode falar sobre a honestidade plena, né, a honestidade verdadeira? Mas o tema ficou passando pela minha cabeça e dentro da doutrina espírita todos nós estamos buscando o aprendizado. E eu pensei, puxa, mas se eu não estudar sobre o tema, nós nunca vamos nos aperfeiçoar a respeito dele, dar o entendimento certo e aproveitá-lo para a nossa vida. E assim, certo dia, comecei a pensar e foram surgindo diversos temas a respeito da honestidade. E um deles é justamente a verdade. Até porque, se nós formos voltar para o Evangelho, nós vamos encontrar palavras de Jesus, quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como está anotado em João. Jesus também falou sobre verdade outras vezes, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando esteve com Pilatos, quando estava preso, sendo julgado por Pilatos, há um diálogo muito interessante que também foi anotado por João. Disse Pilatos, como consta do versículo: logo tu és reis? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos quis questionar Jesus: mas o que é a verdade? E o Evangelho não fala nada sobre a resposta de Jesus. E nós concluímos que Jesus permaneceu em silêncio porque Pilatos realmente não conseguiria compreender o que é Jesus. Naquele tempo, quase 2000 anos, e nós ainda hoje não conseguimos compreender a verdade, porque a verdade a que se refere Jesus não é esta verdade que nós compreendemos no nosso dia a dia, que nós aplicamos na nossa vida. Jesus falava de uma verdade espiritual, a verdade divina, que é a que nós devemos buscar, a verdade que é o nosso interior, quem realmente nós somos, para onde nós vamos, o que é que nós desejamos da vida, esse encontro que nós devemos fazer
conosco mesmo. O sentido das palavras de Jesus é muito mais voltado para as coisas espirituais do que essa verdade que nós conceituamos aqui. Mas o estudo que nós fazemos é mais próximo de nós, é mais um sentido social. Então, se nós pudermos fazer um conceito sobre a verdade, nós diríamos que a verdade é a propriedade daquilo que corresponde a uma realidade, segundo as convenções que nós estabelecemos na nossa sociedade. Quando eu estou diante de uma cadeira e digo, esta é uma cadeira, eu estou dizendo uma verdade, porque realmente aquele objeto corresponde a uma cadeira. E assim, com relação a todas as outras coisas que nós fazemos na vida, tudo aquilo que corresponde exatamente ao que nós estamos vendo, ao que nós estamos pegando e que nós convencionamos chamar de uma coisa ou de outra. Um fato, né? Quando eu vou narrar um fato, esse fato, para ser verdadeiro, deve corresponder exatamente àquilo que aconteceu. É isso que se busca na nossa sociedade, o entendimento daquilo que é realmente uma verdade. Mas nós sabemos que tem uma verdade que é uma verdade absoluta. É uma verdade que ninguém pode questionar, que é a razão de todas as coisas, que é a verdade que pertence a Deus. Deus tem a verdade plena, sabe tudo, né? Vê tudo, criou tudo. Né? Deus é onisciente. Então a verdade absoluta, ela está com Deus. E nós agimos como se fôssemos fragmentos de um espelho que reflete parcialmente a verdade. Assim como o espelho reflete a luz solar dentro daquele pedacinho em que ele se encontra, também nós, como filhos de Deus, na busca do aperfeiçoamento, estamos tentando representar, entender a verdade divina dentro das nossas possibilidades. Por isso que os espíritos superiores, os espíritos puros, eles possuem uma verdade muito grande, embora somente a Deus pertença o conhecimento de todas as coisas, porque do contrário, até mesmo os espíritos puros poderiam chegar à condição divina. Então, a criação das coisas, a origem das coisas materiais, da matéria e do espírito, pertence a Deus. Mas os espíritos puros são capazes de ter o entendimento do que é realmente a verdade. Nós possuímos uma verdade relativa, que estamos tentando buscar essa verdade maior que pertence a Deus. E essa discussão da busca da verdade, ela se arrasta, às vezes criando conflitos sociais, porque cada um individualmente possui o seu entendimento sobre o que seja uma verdade. Até muitas vezes na internet a gente vê aqueles desenhos, as charges, né? Duas pessoas olhando para o número 9 e um dizendo é o 6, o outro dizendo é o 9. Então muitas vezes a verdade depende da perspectiva, depende do grau de compreensão de cada um. Né? Conforme o entendimento, nós temos uma compreensão do que seja verdade. E essa compreensão nossa e essa observação nossa, ela tem a influência, muitas vezes, das nossas paixões, influência do meio em que nós nos encontramos, né? E isso deturpa a nossa compreensão sobre aquilo que seja realmente a verdade. Nós fomos juiz de direito e experimentávamos muito isso.
É muito interessante que o processo judicial, ele busca a verdade, mas nem sempre encontra a verdade real. Mas ali está postada o que nós chamamos de verdade processual, ou seja, aquilo que as partes conseguiram demonstrar com as suas provas, com seus elementos, com seus documentos, com testemunhas, dentro daquele processo. E é motivo de muita indignação para as pessoas quando elas têm certeza absoluta de que estavam certas, mas perdem uma ação, exatamente porque não conseguiram provar a verdade verdadeira dentro daquele processo. Então, o juiz, por exemplo, os lidadores do direito, advogados, promotores, todos estão buscando a verdade mais completa, vamos dizer assim, para procurar fazer justiça. Mas no nosso mundo imperfeito, nem sempre isso é possível. E nós temos que aceitar a realidade, a nossa imperfeição ainda, mas tentarmos nos esforçar para cada vez mais nos aproximarmos daquilo que seja a verdade. Então, a nossa verdade tem muitas vezes a influência do nosso orgulho e também, às vezes, a nossa ignorância. Nós vemos muitas vezes na nossa sociedade discussões a respeito de fatos, julgamentos em relação ao próximo. Por desconhecimento de causa, nós emitimos a nossa opinião, fazemos o nosso julgamento e estamos absolutamente errados, porque nós encaramos os fatos com o nosso grau de compreensão, seja em relação a um crime, seja em relação a uma ocorrência da medicina, da engenharia. Nós, na nossa ignorância e nas nossas paixões, no nosso orgulho, nós vamos fazendo juízos de valor a respeito daquilo que acontece ao nosso lado. E, normalmente, pelo ego exacerbado, quer dizer, pelo nosso orgulho, nós vamos dando opiniões e achando que nós estamos certo, que a verdade está conosco. E aí, então, nós não só aceitamos o nosso pensamento como verdadeiro, mas o defendemos muitas vezes com agressão, com violência, saímos a propagar. Hoje a internet, as redes sociais são um meio muito fácil de nós divulgarmos a nossa verdade, as nossas ideias, os nossos pensamentos, e muitas vezes nisso queremos impor a nossa verdade aos outros. Brigamos quando alguém contesta a nossa verdade, o que é motivo de discórdia, de sofrimento para muita gente. Temos que lembrar que nós devemos ser instrumentos de paz e de harmonia segundo aquilo que o Evangelho nos propõe, que a doutrina espírita nos propõe. Infelizmente, nós vemos cristãos, vemos espíritas, né, que são cristãos também, que se entregam a essas discussões, né, e partem para a ofensa ao próximo, defendendo exatamente aquilo que acham verdade. Então, por conta disso, nós vamos ver aí as religiões conflitando umas com as outras, defendendo seus princípios, defendendo seus dogmas, achando que a outra é pior. Os filósofos discutem também, achando que estão com a verdade. Os cientistas, nós vemos agora na pandemia, muita discussão com relação às vacinas, à eficácia das vacinas, dos remédios, dos procedimentos. Por quê? Porque nós somos ignorantes, porque nós não temos conhecimento e porque nós achamos que estamos sempre certos com relação àquilo que vivenciamos na nossa sociedade. Mas mais perto de nós vivemos em conflito
achando que a nossa opinião está certa. Por exemplo, os casais que discutem coisas corriqueiras da família, a administração do lar, a educação dos filhos, né? E os cidadãos que estão aí na sociedade brigando, reclamando e discutindo pelos seus direitos e abarrotando muitas vezes a justiça porque acham que estão corretos. É muito interessante também porque, como juízes, muitas vezes o autor de uma ação vem alegando a sua verdade, os seus direitos, vem o réu defendendo também os seus direitos e a sua verdade, e muitas vezes o juiz acaba dizendo que nenhum dos dois tem razão e que um terceiro é que tem o direito. Vejamos então que cada um defende a sua verdade, mas nem sempre está com a verdade, e isso é motivo de muita revolta, de muita raiva que a gente vê por aí. Tudo por quê? Porque no nosso orgulho, no nosso egoísmo, nós não nos abrimos para refletir, para pensar um pouco. Será que o outro não está com a razão? Será que o outro não tem uma parcela de razão? Há uma historinha muito interessante de um discípulo que foi conversar com o mestre e ele disse: olha, aquele amigo, nosso irmão, me ofendeu e falou. Aí o mestre disse: sabe que você tem razão? E aquele discípulo foi embora mais tranquilo. Daqui a pouco chegou o outro discípulo, aquele com o qual o primeiro havia discutido, se desentendido, e também contou e apresentou a sua verdade. E ao terminar, o mestre disse: olha, quer saber? Você tem razão. E aí o segundo discípulo foi embora, tranquilo também. E havia um terceiro discípulo assistindo toda aquela situação. Ele disse: mas mestre, veio primeiro e contou e discutiu, e o senhor disse que ele tinha razão. Veio outro, o segundo, e também falou do mesmo jeito, defendeu a sua verdade, e o senhor disse que ele tinha razão. Afinal de contas, quem é que tinha razão? Aí o mestre parou um pouco e disse: olha, sabe que você também tem razão? Ou seja, muitas vezes nós ficamos com raiva, brigamos, querendo ter razão, querendo estar certo, e às vezes por questões banais. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da vida futura, ele menciona ali que se nós pudéssemos ver as coisas do plano espiritual, como acontece quando nós estamos desencarnados, nós veríamos quantas coisas bobas que nós aqui nos envolvemos e brigamos, né? Questiúnculas que não era importante, simplesmente porque nós estamos com a nossa atenção centrada aqui na Terra, como se tudo aqui fosse o mais importante. Não é que as coisas da Terra não sejam importantes, mas as coisas do Espírito devem prevalecer, porque nós somos os espíritos imortais, né? Estamos tendo uma experiência aqui na Terra e vamos deixar a Terra. Então não vale a pena, às vezes, nós ficarmos brigando por coisas que não são essenciais. E então nós queremos ter razão, estar com a verdade, ou nós queremos ter paz? Do nosso ponto de vista, é mais importante nós termos paz. Muitas vezes, é claro, nós temos que confrontar o erro, nós temos que confrontar os ignorantes, aqueles cruéis, em benefício da sociedade, às vezes em defesa própria, mas nós não devemos guardar raiva no nosso coração. Deve ser sempre um processo educativo. Às vezes,
é necessário nós guardarmos a verdade. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram a ele: por que, mestre, falas por parábolas? E Jesus disse: porque a vós é dado compreender os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não. Ou seja, a multidão em geral não estava preparada para compreender tudo o que o mestre poderia dizer, toda a verdade sobre todas as coisas, sobre a ciência, sobre a divindade. Jesus, por exemplo, falou sobre a vida futura, mas não disse tudo. O Espiritismo que veio agora, o próprio Kardec, nas obras básicas, não fez todas as revelações sobre o mundo espiritual. E veio a obra seguinte, mediúnica, de André Luiz, Ivone Pereira, de Divaldo Pereira Franco, falando sobre como é realmente a vida espiritual. E Allan Kardec, na questão 628 de O Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E a resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Por isso que a gente observa a sabedoria na implantação do reino de Deus aqui na Terra, sob os auspícios de Jesus, que é o governador do nosso planeta. Primeiro Moisés, trazendo uma parte da verdade. Ele próprio, Jesus, voltando, vindo à Terra, encarnando na Terra, para trazer uma outra parcela. E a doutrina espírita, para clarear a justiça e para clarear o amor com os ensinamentos verdadeiros que os espíritos superiores podem nos oferecer e nos ofereceram. Então, nós mesmos precisamos tomar cuidado quando nós estamos querendo falar sobre a verdade. Primeiro, para tomar cuidado para ver se a nossa verdade realmente é a verdade verdadeira, é a verdade real, né? Por outro lado, nós ficamos assim muito preocupados quando estamos no aprendizado. Mas se eu não falar a verdade, eu vou estar mentindo. Não, nem sempre é isso, né? Nem sempre ocultar a verdade é desonestidade, é indignação, é indigno. Pode, ao contrário, significar mesmo sabedoria ou compaixão. Por quê? Para você não ferir, para você não perturbar a pessoa. Por exemplo, não se fala a uma criança toda a verdade. Imaginemos aí a criança perguntando para o pai e a mãe: como que eu nasci? Ora, você não vai entrar em detalhes para uma criança, não vai falar sobre o ato sexual, a união do espermatozoide com o óvulo. Por quê? Porque a criança ainda imatura não vai ter condições de entender isso, né? Aos ignorantes não se oferece todo o conhecimento, mas molda-se segundo a capacidade de compreensão. Então você vai ensinar matemática para a criança do primeiro, do segundo ano, você vai falar das contas elementares. Você não vai falar sobre álgebra, sobre matemática pura. Por quê? Porque a criança ainda está desabrochando a sua inteligência para a compreensão das coisas. E também com os loucos e os alcoolizados, os ébrios,
você não entra em discussão, porque eles estão com as mentes em desequilíbrio. Né? Seria também loucura da nossa própria parte queremos ficar argumentando com a verdade, com os fatos, com alguém que não está minimamente com a lucidez necessária para compreender aquilo que você está falando. O médico, por exemplo, né, se ele tiver a sabedoria, ele não vai dizer de pronto para um paciente que ele está com uma moléstia incurável e vai morrer dali a alguns dias, porque isso representaria um choque. Ele precisa ter a habilidade das palavras, do envolvimento, até que possa realmente esclarecer o paciente sobre a sua situação. Um parente nosso, ele estava com problemas e depois dos exames foi ao médico, o médico disse, olha, o senhor está com câncer, viu? E falou assim de pronto, como se diz, de bate cheio, né? E ele ficou tão nervoso com aquela ocorrência que teve um derrame. Então é preciso, nós temos o cuidado quando queremos ser aqueles defensores da verdade. E normalmente esses arrogantes defensores da verdade guardam segredos que muitas vezes não querem revelar para os outros. Também carregam certas mentiras na sua vida. Então é preciso nós tomarmos muito cuidado com relação a isso. Há uma situação muito interessante também entre o Divaldo Pereira Franco com o Chico Xavier, e é o Divaldo que conta sobre isso, em que o Chico, conversando com uma certa pessoa, não disse a verdade. E o Divaldo perguntou para ele, mas Chico, você disse uma mentira? Ele falou, não, Divaldo, eu guardei a verdade para o momento certo. Então, o Chico é sábio, né? As pessoas precisam estar emocionalmente preparadas para saber a verdade. Então, em certas situações, é preciso realmente nós adiarmos o momento de falar a verdade até que certos fatores possam convergir favoravelmente para o bem, para que a verdade realmente construa algo positivo para o bem. Então seria aguardar um local adequado, a hora propícia para se falar, ou talvez a presença de alguém em especial, por exemplo, o familiar, para o médico poder dizer para o paciente que ele tem uma doença. Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado. E só a sabedoria, só o bom senso, só a experiência é que vão nos ajudar a ter essa capacidade. Né? Outras vezes é preciso passar o tempo, né? Deixar as coisas se acomodarem, se ajustarem, para depois então, quando for necessário, for útil, for bom, for conveniente, nós contarmos a verdade. Né? E tem certas verdades que entre nós aqui devem passar ocultas, porque não vai ter utilidade nenhuma, não vai servir para nada, não vai ser bom. E muitas vezes há pessoas que gostam de ficar, como se diz, exumando cadáveres. Foi um instrutor de André Luiz que usou essa palavra, essa expressão, né? Exumar cadáveres. Né? Nós ficarmos remoendo um passado, que foi um passado fétido e que hoje não serve para nada. Né? Muitas vezes alguém fica lá lembrando que o fulano foi criminoso há 20 anos.
mas hoje ele tem 60, ele se redimiu, ele é um homem bom, um homem honesto. Né? Então, para que ficarmos trazendo o fato só para nós sermos autênticos? Não serve para nada essa verdade, senão para criar mais sofrimento entre as pessoas. Há uma verdade que só interessa a nós mesmos. E que se alguém pergunta, por exemplo, alguém pergunta para você, como é que vai, tudo bem? Qual a importância de você ficar explicando para a pessoa que você está com problemas familiares, que você tem um conflito com a mulher, ou com o marido, com o filho? Normalmente as pessoas que perguntam se está tudo bem, elas querem só uma resposta muito simples, muito rápida, está tudo bem, muito obrigado e pronto. Elas não querem se preocupar também com os nossos problemas. E nós devemos guardar esses problemas para nós resolvermos. Então, a realidade familiar difícil, o passado que não foi resolvido, o sigilo profissional, né? O médico, o advogado, que não podem falar a verdade, não podem contar sobre as suas questões, seu trabalho. Então, isso não é mentir, é ocultar a verdade por motivos justos, motivos que interessam só nós mesmos e que não vão fazer bem para ninguém. Se isso for importante, vai vir à tona para nós trabalharmos a nossa intimidade, para a nossa compreensão, para a nossa evolução espiritual. O mundo espiritual, quando nós desencarnarmos, é o mundo da verdade. E aí, quando for importante, o conhecimento do que seja verdade virá até nós, para que a gente possa avaliar, analisar e crescer em espírito. Então, nessa relação da verdade, nessa busca da verdade, há essa dicotomia que nós precisamos avaliar, né? Sinceridade e verdade. Então, está certo dizer, sou sincero, não consigo disfarçar ou mentir? Nós já vimos que nem sempre ser autêntico, ser verdadeiro, é bom, é útil e vai produzir o bem para a pessoa. Né? Então, na maior parte das situações, nós deveremos expressar as nossas opiniões, conforme nós pensamos, como nós sentimos, né? Porque é preciso nós ajustarmos aquilo que nós somos com a nossa intimidade. Mas a franqueza nua e crua, como se costuma dizer, humilha e magoa a alma, magoa o próximo. Né? Porque nós não temos um sentimento elevado e nem a sabedoria do falar. É do nosso dia a dia. Muitas vezes nós fazemos isso. Puxa vida, você engordou. É um fato, é verdade. A pessoa está se mostrando mais volumosa, né, com o seu corpo maior, mais gordo, mas às vezes ela está lutando com o regime para emagrecer, ou tem algum problema de saúde. A sua constatação verdadeira, cruel, vai deixá-la mais triste ainda, vai fazê-la sofrer. Ou então a pessoa ficou um tanto tempo mexendo no cabelo e você diz, puxa, ficou feio o seu cabelo. Vai deixar a pessoa mais triste ainda. Então nós precisamos tomar cuidado. Né? Então, você não está mentindo quando omite certas coisas que você não gosta no outro. Você está sendo compreensivo, está agindo com compaixão, está sendo gentil, bondoso. Humilhar as pessoas quando elas tentam fazer alguma coisa e você diz que ficou uma porcaria, que ficou tudo errado. Não é assim que nós devemos nos comportar com relação às pessoas.
Também há aquelas pessoas que, a propósito de serem verdadeiros, são encheridos, né, como se costuma dizer, agem com leviandade, querem dar palpites em todas as situações. Está lá um outro conversando, né, ou tentando resolver uma situação, e você aqui olhando de fora, sem ter uma percepção correta daquilo que está acontecendo, você dá a sua opinião. Nós devemos nos cuidar, né? A palavra, ela pode ser ferina, né? O silêncio é ouro, né? A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Nós vamos assumir grande responsabilidade com as nossas palavras, mas no silêncio não. No silêncio você não se compromete, mas se você indevidamente usar da sua palavra para causar sofrimento ao próximo, você vai ser responsabilizado por isso, né? De tal maneira que quando nós vamos ter que falar a verdade para alguém, é preciso que as nossas palavras estejam revestidas da almofada da compreensão, da gentileza, do amor, né? Para que ela seja acolhida, seja respeitada e seja analisada. Para eu conseguir que a pessoa preste atenção naquilo que eu estou falando, para que ela não se ofenda com as minhas palavras verdadeiras, é preciso primeiro que eu conquiste o coração da pessoa, para que eu seja amigo, porque a minha crueldade, a minha incisiva manifestação, ela vai recusar, porque todos nós temos o nosso orgulho, nós temos a nossa honra pessoal, né, a nossa maneira de sentir as coisas, e não aceitamos quando alguém vem colocar o dedo na nossa ferida. O Chico Xavier, ele nos ensinou uma coisa muito interessante. Quando alguém fala alguma coisa, quando mostra alguma coisa, e ele não gosta, ele se expressa assim: é interessante. E é uma forma muito gentil de nós dizermos a nossa opinião sobre alguma coisa, quando às vezes nós não gostamos muito. Então, ao contrário de dizer, por exemplo, que é uma porcaria, que é feio, vamos dizer assim: não é do meu gosto, porque cada um tem um gosto. Alguém pode gostar da cor amarela e a cor amarela ser muito boa, mas eu gosto mais da azul. Então a amarela apenas não é do meu gosto, mas é do gosto do outro e de muita gente. É um exemplo que nós podemos ter na nossa vida. Ou dizemos: prefiro de um outro jeito, não gosto desse jeito, não é que é feio, mas eu prefiro de outro jeito. Ou isso pode ficar melhor quando alguém fez um serviço que não ficou do jeito que você acha correto, mas você pode estimular a pessoa a falar ou fazer de uma melhor maneira. Então nós precisamos aqui, partindo para o final da nossa exposição, entender um pouco da mentira. Já falamos que nem sempre não dizer a verdade é mentir. Às vezes, prorrogar a verdade, adiar a verdade para um outro momento. Mentir no sentido negativo é alterar a verdade, a realidade, falsear, iludir, enganar, mas com prejuízo, em que eu vou denegrir o outro, causar um dano, causar um prejuízo, e muitas vezes pensando no meu benefício. Ou seja, eu iludo, eu engano, por exemplo, um estelionato, que é uma ilusão, é uma enganação, mas eu tenho um propósito de levar vantagem de alguma maneira, em detrimento, em prejuízo do outro.
Esse é o sentido exato da mentira. É causar um dano, prejudicar alguém. Então se usa a mentira para o enriquecimento ilícito. Com ela nós disfarçamos sentimentos, desejos e pensamentos. Encobre-se crimes, erros menores e traições, que é para nós nos protegermos. A mentira, ela começa ali no processo educativo. Quando a criança mente e você deixa passar aquela mentira e ela percebe que mentindo ela vai evitar um sofrimento, um castigo ou uma agressão, como acontece muito, ela percebe que a mentira é boa e vai usar desse expediente para outras situações. Então vai crescer uma criança mentirosa, um adolescente mentiroso, que vai se tornar também um adulto mentiroso, aproveitando-se da mentira para levar vantagem, progredir socialmente. E isso tudo é fruto da ambição, é fruto do nosso orgulho e fruto do nosso medo. E nós que estamos no processo de crescimento espiritual, devemos começar o nosso processo educativo, conosco mesmo, procurando nos adequarmos cada vez mais a uma realidade interior, quem nós somos de fato. Porque se nós começamos a mentir para nós mesmos, nós é que acabamos tendo um prejuízo, porque estamos gerando um dano ao próximo, estamos vivendo uma vida falsa, e com isso retardamos o nosso crescimento espiritual e a nossa felicidade. Lembrando que a verdade mais cedo ou mais tarde irá aparecer, costuma aparecer muitas vezes aqui na Terra mesmo, às vezes quando nós já estamos no momento melhor da nossa vida. É comum, por exemplo, homens que se redimiram, que constituíram família, que estão trabalhando honestamente, mas que no passado tiveram uma vida de crimes, foram condenados, e de repente surge lá um mandado de prisão que ficou pendente porque foi mal resolvido. Então, mais cedo ou mais tarde, a verdade que nos pertence vai surgir na nossa vida, nesta vida ou no plano espiritual. E nós vamos ter que enfrentar, porque nós não conseguimos ocultar a verdade, mentir para Deus, que sabe da nossa intimidade. Os nossos mentores, eles nos conhecem, eles sabem como nós somos. Muitas vezes queremos enganar a nós mesmos, mas não enganamos os espíritos bons, nossos mentores. Muitas vezes não enganamos os espíritos inferiores, que nos acompanham por onde nós vamos e veem aquilo que nós fazemos. Mas, acima de tudo, nós não conseguimos mentir para a nossa consciência, aquilo que realmente nós somos, porque tudo que nós fazemos fica guardado na nossa mente, na nossa intimidade, e mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer esse encontro com a nossa verdade interior, que é de acordo com aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. É essa verdade a que se referiu Jesus, a verdade da nossa intimidade, da nossa relação com a verdade absoluta, que é Deus, as leis divinas. Então, na medida que nós conhecemos as leis divinas, quando nós fazemos um olhar para dentro de nós, no autoconhecimento, como proposto por Agostinho de Hipona em O Livro dos Espíritos, nós vamos nos libertar das sombras da ignorância, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, e aí viveremos em paz com a nossa consciência,
Quando Kardec pergunta qual a medida de felicidade, os espíritos respondem que para a vida moral é a fé no futuro e a consciência tranquila, porque nós vamos estar vivendo a nossa própria verdade e procurando aproximá-la cada vez mais da verdade divina. Espero que essas reflexões sobre a verdade possam ser úteis para aqueles que estão nos ouvindo, para os nossos irmãos e irmãs da Casa Espírita Irmã Lucy. Essas reflexões servem primeiramente para nós, e nós vimos aos poucos também refletindo sobre elas para nos adequarmos verdadeiramente e também podemos viver a nossa própria paz, a paz que Jesus nos oferece sempre. Muito obrigado a todos, muita paz no coração de todos vocês.